Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre funções de Química Geral. Nós já falamos de ácidos, de bases e de sais. E hoje nós vamos falar sobre a última função para completar o nosso quadro de resumo. Hoje nós vamos falar sobre os óxidos. Já deixei aqui preparado para vocês a definição de óxidos. Óxidos são compostos binários, ou seja, se são compostos binários, nós podemos aqui resumir na fórmula que óxidos são compostos que têm dois elementos. Por isso, eles são binários. Continuando. Cujo oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O que isso quer dizer? Nas funções anteriores, nós dividíamos sempre a molécula em duas partes. Uma positiva e outra negativa. Lembrando que as positivas sempre vinham na frente. E isso se deve porque existe uma convenção em que, ao montar uma molécula, nós sempre vamos colocar o elemento mais eletronegativo à direita. Ou seja, no final da fórmula. Com isso, se o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, significa que eu vou ter um elemento qualquer primeiro e depois, então, o oxigênio. E assim nós vamos montar os nossos óxidos. Voltando ao nosso resumo, então, por definição, óxidos têm dois elementos químicos, isso é importante, não é ou, obrigatoriamente termina com O, de oxigênio. Sendo assim, nós completamos o nosso resumo de como identificar as funções pela fórmula. Voltando aos óxidos. Continuando ainda a falar da definição dos óxidos, como os óxidos são compostos binários e têm o oxigênio como elemento mais eletronegativo, olhando a tabela periódica, temos que lembrar de como é que ocorre na tabela o crescimento da eletronegatividade. Devemos excluir todo o grupo dos gases nobres, porque os gases nobres são muito pouco reativos. Sobra, assim, todo o restante da tabela periódica. A eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita. Quanto mais à direita da tabela, maior a eletronegatividade. E aumenta de baixo para cima. Seguindo esse caminho, nós temos que o flúor é o elemento químico mais eletronegativo da tabela. O segundo elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica é, então, o oxigênio. Com isso, nós podemos dizer que nós vamos formar óxidos
com todos os elementos químicos da tabela periódica, excetuando o flúor, que é mais eletronegativo que o oxigênio, e os gases nobres, que são pouco reativos. Os óxidos são divididos em grupos. O primeiro grupo que nós vamos ver é o grupo dos óxidos básicos. Esses óxidos, eles são formados por metais que têm baixo número de oxidação. Tem o número de oxidação +1, +2 e +3. Voltando à tabela periódica, esses metais são o grupo 1A, lembrando que o hidrogênio não pertence ao grupo 1A, tá? Ele não faz parte dessa família, então nós vamos formar com o grupo 1A, que são os metais alcalinos. Vamos formar também com o grupo 2A, que são os metais alcalinos terrosos. Nós temos o alumínio, que é +3, do grupo 3A, e alguns outros metais que não fazem parte desses grupos, mas que têm baixo número de oxidação, como, por exemplo, o ferro, que pode ser +2 ou +3, a prata, que é +1, e alguns outros metais. Metais esses que nós podemos encontrar na tabela de cátions. Os óxidos básicos, eles reagem com a água. Então, eu vou pegar um óxido ácido, por exemplo, com o sódio. O sódio é do grupo 1A, ele forma íon +1. Se ele forma íon +1, o oxigênio, ele vai ter carga -2. Sódio +1, oxigênio -2, é diferente, um é monovalente, divalente, vamos inverter as valências. Vai ficar Na2O, mais a água, formando o sódio, vem primeiro. Como o sódio tem carga positiva, ele precisa de um ânion. E este ânion é composto de hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou colocar o OH. O OH -1, sódio +1, são ambos monovalentes. Então, eu não preciso fazer ajustes. Eu só preciso balancear essa reação, então eu vou colocar um 2 na frente, no coeficiente, para garantir as quantidades. Quem tiver dúvida de por que esse 2 entrou aqui no coeficiente, é só procurar lá no canal, nós temos a aula de balanceamento, onde eu explico como fazer o balanceamento desta reação química. A substância resultante dessa reação química é o NaOH. Se nós formos voltar no resumo, lembrando, ácidos começam com H. Aqui não começa com H. Base termina com H. Aqui termina com H. Então, isto é uma base. Vamos falar agora da nomenclatura dos óxidos básicos.
eu tenho algumas formas de fazer a nomenclatura dos óxidos. A primeira delas, a mais simples, eu vou escrever a palavra óxido de e colocar em seguida o nome do elemento. Se eu estiver falando do Na2SO, é só escrever óxido de sódio. Como eu só tenho um óxido de sódio, essa nomenclatura está perfeita. Agora, vamos supor que eu esteja falando do óxido com o ferro. O problema é que eu tenho duas cargas diferentes para o ferro. Eu tenho o ferroso, que é o ferro mais 2, e eu tenho o férrico, que é o ferro mais 3. Então, eu posso ter o FeO, que é o óxido do ferro mais 2, e eu posso ter Fe2O3, que é o óxido do ferro mais 3. Eu tenho que, na nomenclatura, especificar qual dos dois ferros eu estou trabalhando. Eu posso colocar óxido ferroso e óxido férrico, seguindo essa nomenclatura. Ou então, eu posso dizer a quantidade que eu tenho de oxigênio de ferro nesta molécula. E isso se faz utilizando os termos mono, di, tri. Se eu acrescentar esses prefixos na frente do nome óxido ou na frente do nome do elemento químico, então, no caso do óxido do ferro mais 2, eu posso dizer monóxido de ferro ou monóxido de monoferro ou óxido de monoferro. No caso aqui do óxido do ferro mais 3, eu posso dizer trióxido, porque eu tenho 3 oxigênios de ferro, ou trióxido de ferro. Eu não preciso colocar nos dois lados, basta um. O próximo grupo de óxidos que nós vamos falar são os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos, eles são formados com os não metais. Voltando então à tabela periódica, nós precisamos saber quem são os não metais. Bom, a forma como eu vou ensinar aqui a separar os não metais dos metais é a forma que eu encontrei mais didática. Entretanto, ela não é a forma mais aceita pelos livros, as que aparecem mais nos livros didáticos. Mas alguns livros didáticos trazem essa divisão. Então, como ela é mais fácil, é que eu vou ensinar para vocês. O que nós vamos fazer é desenhar uma escada perfeita a partir do elemento químico boro. Começando colocando o boro no alto dessa escada. Então, é só desenhar uma escada perfeita. Lembrando que os gases nobres não entram nessa divisão porque eles pertencem aos gases nobres. Então, estes seriam os não metais.
Sendo assim, nós vamos formar óxidos com esses elementos químicos. Eles formariam, então, os óxidos ácidos. Mais uma vez, flúor está em vermelho porque ele não forma óxido. No grupo dos óxidos ácidos, então, nós temos o SO2, SO3, NO2, são todos óxidos ácidos. Os óxidos ácidos, eles são aqueles que, na presença de água, eles reagem formando ácidos. Se nós lembrarmos do nosso resumo, ácidos começam com H. Então, ele vai começar com H. Nós vamos montar o ácido com H e o restante vai se juntar para formar o ânion. S, O, eu tenho 2, 3 oxigênios. Este aqui é um ânion bivalente, então H2SO3. Esse é o ácido sulfuroso. Vamos falar então da nomenclatura. Assim como nos óxidos básicos, os óxidos ácidos, nós também podemos fazer a nomenclatura utilizando óxido de e o nome do elemento químico, e utilizando também aqueles prefixos de quantidade, principalmente porque nós temos alguns com os mesmos elementos químicos. Este aqui, por exemplo, é o dióxido de enxofre. O de baixo é o trióxido de enxofre. Ou então eu posso chamar de óxido sulfúrico. E o de cima, óxido sulfuroso. Um outro muito conhecido desse grupo é o CO2, que é o dióxido de carbono. Só que os óxidos ácidos, eles também recebem uma nomenclatura especial. Ao invés de colocar esta nomenclatura, eu posso utilizar o termo anidrido. Mas essa nomenclatura é específica para óxidos ácidos. Então, eu teria o anidrido sulfuroso, o anidrido sulfúrico e o anidrido carbônico. O próximo grupo de óxidos são os óxidos neutros ou óxidos indiferentes. Esses são aqueles que não reagem com a água.
Entre os exemplos desse grupo nós temos o CO, que é o monóxido de carbono. Quero chamar atenção para o monóxido de carbono porque ele é extremamente tóxico, uma vez que ele se liga permanentemente à hemoglobina, causando morte por asfixia. E ele é o produto de escapamentos de carros, da queima de carvão. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil alguns casos de morte por asfixia por conta do monóxido de carbono. Então, se você está pensando em fazer concursos de vestibular e Enem, fique atento com isso, porque sempre é uma possibilidade que se cite alguns casos, algumas reportagens a respeito desse óxido. Temos também o monóxido de nitrogênio e nós ainda não falamos dela, a água. Falamos, mas não enquanto classificação de função. A água, ela é uma das exceções dos ácidos. Quando nós falamos que os ácidos começam com H, a água começa com H de hidrogênio, mas não é um ácido. Ela não é um ácido porque, apesar de começar com H, ela atende às exigências das descrições dos óxidos, porque a água tem 2 elementos químicos e termina com O. Por isso, nós enquadramos ela dentro de óxidos e não de ácidos. Até porque a água não tem o pH ácido, ela é neutra. Característica dos óxidos neutros. Bom, existe também alguns outros óxidos que eu só vou citar, eu não vou dar detalhes sobre esses óxidos, que são os óxidos anfóteros. Temos também os óxidos duplos, que podem também ser mistos, óxidos salinos. Não vou comentar desses óxidos, eu vou partir direto para o último grupo que eu vou falar, que são os peróxidos. Quando eu fiz a descrição dos óxidos, lá na primeira folha, eu falei que os óxidos, o oxigênio é bivalente, ele tem a valência igual a 2. Porém, no caso dos peróxidos, a valência do oxigênio é O2 menos 2. O peróxido mais comum que nós temos é o H2O2. Este é a outra exceção no caso da definição de ácidos, porque eles também começam com H, mas eles não são ácidos, tá certo? Eles são peróxidos. Então, nós temos a água e o H2O2, que é a famosa água oxigenada. Para dar nome a esse óxido, o que nós fazemos é colocar peróxido e dar o nome do elemento químico, que no caso é o hidrogênio. Então, esse é o peróxido de hidrogênio. Para encerrar essa aula, só falta falar então dos óxidos importantes. Como óxidos importantes, eu quero destacar aqui o óxido de cálcio, que é a cal virgem. Quero destacar também o dióxido de carbono
um dos gases importantes para o aquecimento global, citado no ciclo do carbono. Temos também, como eu já falei, o monóxido de carbono e os óxidos ácidos, o SO2, SO3, NO2 e o próprio dióxido de carbono, que vão ser importantes por conta da chuva ácida. Faltou ainda completarmos o nosso quadro de resumos. Bom, para reconhecer os óxidos, então, na fórmula eu tenho que olhar se ele tem 2 elementos químicos e termina com oxigênio. Mas se eu tiver um nome, sempre vai começar com, vai ficar igual aos outros, começam com óxido. Lembrando que eu posso começar também com mono, di ou tri, ou então com a palavra anidrido, também é um óxido, ou ainda peróxido. Todos eles são óxidos. Agora, se você estivesse perguntando como utilizar este resumo, eu tenho aqui uma lista de substâncias que estão com as suas fórmulas químicas e também substâncias que estão descritas pelos nomes. Olhando essa substância, nós temos que nos perguntar: começa com H? Se começa com H e não é nem a água, nem o peróxido de hidrogênio, então é um ácido. Vamos para a segunda substância. E eu começo as perguntas novamente. Começa com H? Se não, descarta os ácidos. Termina com um H? Se sim, é uma base. Para a terceira, começa com H? Não, então não é ácido. Termina com OH? Não, então não é uma base. Tem 2 elementos químicos? Tem. Lembrando que eu vou reconhecer a quantidade de elementos químicos pela quantidade de letras maiúsculas. Tem 2 letras maiúsculas, tem 2 elementos químicos. Se tem 2 elementos químicos e termina com O, é um óxido. Vamos para o próximo. Começa com H? Não. Termina com OH? Não. Tem 2 elementos químicos? Tem 2 letras maiúsculas. Mas termina com O? Não. Então, não é um óxido. Então, se não é um ácido, não é uma base e não é um óxido, só pode ser um sal. Próximo. Começa com H? Não, não é ácido. Termina com OH? Sim. Então, base. Próximo. Começa com H? Não começa com H. Então, não é ácido. Termina com H? Também não. Tem 2 elementos químicos? 1, 2, 3. Não. Então, se não tem 2 elementos químicos, mesmo que termine com oxigênio, não é um óxido. Então, ele vai ser um sal. Por último,
Começa com H? Não. Termina com H? Não. Tem dois elementos químicos? Tem. Termina com oxigênio? Termina, então só pode ser óxido. Com o nome é mais fácil ainda. Começa com ácido, então é ácido. Se começa com hidróxido, é base. Começa com óxido, podendo ter o prefixo, é um óxido. Não começa com ácido, não começa com hidróxido, não começa com óxido, então, se é nenhuma das anteriores, só pode ser um sal. Lembrando que o óxido também pode começar por anidrido. E com isso nós terminamos a nossa aula sobre funções da química geral e eu deixo vocês com o nosso resumo das funções de inorgânica. Até a próxima aula.